Bom dia, paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje nós vamos iniciar o dia com mais uma devocional, mais uma palavra que o Senhor enviou aos nossos corações. E hoje eu vou estar lendo para vocês a passagem do milagre do azeite, que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 7. Versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Vou parar um pouquinho por aí para a gente fazer aí a reflexão sobre esses versículos. A princípio, a gente vê aí uma viúva, né? Primeiro problema na vida dela. Ela ficou viúva, ela perdeu o marido dela. E o marido dela deixou algumas dívidas. E para pagar essas dívidas, ela estava com outro problema. Ela poderia perder os filhos dela. E tinha mais outro problema, ela não tinha como pagar essas dívidas. E aí o que a gente pode perceber, né? Às vezes na nossa vida vai acontecendo um mutirão de problemas, um problema atrás do outro. E aí a gente começa a pensar que aquilo ali não vai ter solução. Como que eu vou solucionar esse problema? E a gente começa a correr atrás de solucionar esse problema. Então essa viúva, ela estava sem marido, ela estava sem ter o que comer na casa dela, porque ela só tinha uma botija de azeite, como a gente leu no versículo 2, e ela estava prestes a perder os seus filhos como pagamento das dívidas. E hoje na sua vida, o que tem acontecido que tem te tirado a paz? É a falta de alimento? É a falta de uma família? É a falta de um trabalho? É a falta da paz interior? É a falta do Espírito Santo de Deus na sua vida? O que tem te tirado a sua paz? O que tem te deixado preocupada como aquela viúva ficou preocupada? O que tem te deixado preocupado? É a falta de emprego? Você não está conseguindo suprir as necessidades da sua família? O que hoje tem feito com que você não consiga estar em paz, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente? E aí aquela viúva, ela procura alguém para ajudá-la. Às vezes a gente precisa procurar alguém para ajudar a gente. Em primeiro lugar, a gente precisa procurar o Espírito Santo de Deus. Mas, às vezes, a gente também precisa pedir ajuda a alguns homens de Deus, mulheres de Deus, para estar nos ajudando. E aí aquela viúva, ela vai até Eliseu. E aí ela diz: o teu servo, ele não está mais aqui, ele faleceu e você sabia que ele temia Deus. E aí eu estou com algumas dívidas. E aí Eliseu pergunta para ela: o que você tem? O que eu posso fazer para te ajudar? E o Senhor hoje, ele vem te perguntar: o que eu posso fazer para estar te ajudando? E aí ele pergunta: o que você tem na sua casa? Ela fala: eu só tenho uma botija de azeite. O que você tem hoje para começar a resolver o seu problema na sua vida? O que você tem hoje para começar a buscar a Deus, mesmo que seja no mínimo? O Senhor, ele age na nossa vida através daquilo que a gente tem. A gente não precisa ter muito, a gente não precisa saber muito, a gente não precisa ter muito dinheiro, a gente não precisa ter muito conhecimento, porque o conhecimento, ele também vem através do estudo da palavra de Deus. O que você tem hoje para começar? Você tem muito pouco? Você tem um pouco de vergonha? Você tem um pouco de timidez? Você tem uma botija de azeite na sua casa? Você tem um pouco de alimento? O que você tem hoje para começar a adorar ao Senhor? Eu vou citar alguns exemplos de algumas pessoas na Bíblia que tinham pouco, mas que o Senhor agiu tremendamente na vida delas. A primeira pessoa foi Moisés. O que Moisés tinha? Moisés tinha um cajado. E através desse cajado, o Senhor fez maravilhas na vida dele. E nós podemos também ver Davi. O que Davi tinha? Davi, ele tinha uma funda e algumas pedrinhas. E através dessa funda e de algumas pedrinhas, ele derrotou o gigante. E nós podemos também citar o exemplo de Pedro. Pedro tinha uma rede de pesca. E depois de passar uma noite inteira sem ter nada para pescar, sem ter conseguido pescar nada,
o Senhor veio até ele através daquela rede de pesca, ele conseguiu pescar diversos peixes. Então, para o milagre de Deus acontecer na sua vida, você precisa dar simplesmente o primeiro passo. Você precisa ter simplesmente o seu pouco que você tem. O Senhor, ele vai agir no seu pouco. O Senhor, ele não precisa de muito para agir. O Senhor age naquilo que você tem. E aí, continuando aqui, Eliseu disse para ela: vá pedir emprestado vasilhas aos seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Tem milagres na nossa vida que para ele acontecer, a gente vai precisar entrar no nosso quarto, a gente vai precisar fechar a nossa porta, assim como Eliseu falou, entre na sua casa, feche a sua porta e comece a encher aquelas botijas de azeite e vá separando as que você foi enchendo. E aquela mulher, com a fé que ela tinha, ela foi enchendo, enchendo, e conforme tinha vasilha, tinha azeite. Conforme tem busca do Espírito Santo de Deus na sua vida, tem azeite do Senhor vindo na sua vida. Conforme tem joelho no chão, tem a bênção do Senhor vindo na sua vida. A bênção do Senhor, ela vem conforme a proporção que a gente for buscando. O Senhor, ele vem na nossa vida através da proporção que a gente for buscando. Você está buscando pouco? É por isso que está vindo pouco. É por isso que está vindo poucas coisas espirituais. Não estou falando só de coisas materiais, estou falando de coisas vindas de Deus. Você está buscando pouco? Está vindo pouco. Você está lendo pouco? Está vindo pouco. E agora, se você fechar a sua porta, assim como Eliseu falou, entre no seu quarto, feche a sua porta, comece a orar a Deus, comece a pedir a Ele, comece a clamar que Ele vai fazer aquilo conforme o seu coração e conforme a vontade dEle também. Então, para a gente buscar, a gente precisa fazer o quê? Fechar a nossa porta. Feche a porta aí do seu coração que está entrando coisas erradas. Feche a porta dos vícios que você tem. Fecha a porta dos palavrões que você não consegue largar. Fecha a porta de tudo de ruim que você deixa entrar na sua vida. Fecha a porta. Fecha a porta para você ver o milagre acontecer. E aí, os versículos eles continuam. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E o que a gente consegue entender com isso? Enquanto tiver busca do Espírito Santo de Deus, vai ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Enquanto a gente buscar, quanto mais botijas a gente tiver, a gente vai ter mais e mais e mais o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente vai ser cheio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então não deixe que as suas botijas acabem. Continue buscando botijas, continue buscando o Espírito Santo de Deus, continue fechando a sua porta do seu quarto, da sua casa. Tem milagre que para ele acontecer, você precisa chamar a sua família. Você precisa chamar sua família para o íntimo. Ah, mas a minha família não é cristã, então entra você no seu quarto, entra você, fecha a sua porta e começa a clamar ao Senhor. Porque aqui, como aconteceu com a viúva, que ela teve fé e o milagre do azeite aconteceu, ele também vai acontecer nas nossas vidas. Só que para isso a gente precisa seguir algumas coisas. E aqui ela precisou seguir alguns protocolos. Eliseu falou para ela exatamente o que ela precisava fazer vindo da parte do Senhor. E você também precisa seguir algumas coisas, não é simplesmente eu estou na igreja, eu estou louvando. Não, busque a Deus. Busque a Deus e não deixa que a sua botija acabe. Porque se você não deixar que a sua botija acabe, o seu azeite não vai acabar. O azeite de Deus na sua vida não vai acabar. Então hoje eu profetizo na sua e na minha vida que a gente venha cada vez mais fechar as portas que estão erradas. Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar a Deus e buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele venha sobre nós e para que o Espírito dele seja abundante na nossa vida. Assim como aquele azeite não pararia de encher aquelas vasilhas, se tivessem mais vasilhas, que o Espírito Santo de Deus encha mais e mais a sua vida, que você traga mais e mais vasilhas para que o Espírito Santo de Deus consiga encher a sua vida, porque é esse o desejo dele para nós. É só a gente buscar, é só a gente ter mais botija, é só a gente fechar a porta do nosso quarto, fechar a porta da nossa casa, que a gente vai conseguir ver o milagre acontecer. E aí lá no último versículo, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O que o Senhor tem para a nossa vida é abundantemente mais do que aquilo que a gente imagina.
Então vá hoje, feche a sua porta da sua casa, feche a sua porta do seu quarto, clama ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele tem muito mais para as nossas vidas. Basta apenas a gente buscar, a gente fazer aquilo que ele tem nos ordenado, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E para que nós vejamos o nosso milagre acontecer, a gente precisa fechar as brechas e a gente precisa entrar na nossa casa, entrar no nosso íntimo com o Espírito Santo de Deus, fechar a nossa porta para que ele venha até a nossa vida e nos encha com o Espírito Santo dele. Então eu espero que essa palavra tenha vindo direto de Deus para o seu coração e que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Olá, querido, olá, querida, a paz do Senhor. Meu nome é Júlia Letícia. Eu sou da Igreja Batista em Jacatirão, do pastor Isael, aqui em Caxias, e eu gostaria de estar compartilhando com você um louvor que tem falado muito ao meu coração, e eu espero que você possa se sentir abençoado através dessa canção, e que você possa fazer dessa música a sua oração. Amém? Entra no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no teu secreto, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio.
só quero que cuides de mim, cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, Jesus. Amém, querido. Espero que você tenha sido abençoado por essa canção. Um grande abraço, graça e paz.